Graça e paz, queridos e queridos. Agora nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 24. Nesse capítulo nós temos a aliança de Deus com Israel e Moisés na presença de Deus quando ele subiu ao monte e ali ficou 40 dias e 40 noites, né? Então vamos aqui começando, logo os 4 primeiros versículos, aqui o Senhor está começando a falar sobre a aliança dele com o povo. Lembra que antes o Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora o Senhor está fazendo uma aliança com um povo, com Israel. E hoje esse povo somos nós, a propriedade exclusiva de Deus. E também lembrando que esse povo aqui, ele estava assim, era um povo ainda criança, começando na presença do Senhor. E o Senhor estava dando todas as instruções para eles poderem entrar na terra de Canaã. Então vamos ver aqui o que o Senhor falou a Moisés. O Senhor ordenou a Moisés e disse a ele: Olha, sobe a Yahvé, você, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Então era para eles subirem. Olha só, Arão tinha esses 2 filhos, Nadab e Abiú, que estavam presenciando, participando disso tudo. Por que que é importante saber disso? Que lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer com Nadab e Abiú. E 70 líderes. 70 a gente sabe que é completude. E isso o que esses 70 líderes estão representando o povo de Israel. Mas aqui no versículo 2 diz: Só Moisés se aproximará de Yahvé, e os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Deus e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então, aqui, primeiro que Deus falou com Moisés e Moisés transmitiu, ele comunicou ao povo e o povo respondeu que seria obediente naquilo que o Senhor falou. Olha que rico, né? Então, como eu disse, que antes era uma aliança com a pessoa, agora é aliança com o povo. E a Moisés falou, e agora no versículo 4 nós vamos ver o quê? Que Moisés, versículo 4, escreveu todas as palavras de Yahvé. E ele levantou-se ao alvorecer e construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos. É interessante que nós vemos aqui a disposição, né, de Moisés com que o Senhor fala. Aquele Moisés que o Senhor chamou lá na sarça ardente, que deu um monte de desculpa, mas agora a gente vê um Moisés pronto e obediente a tudo que o Senhor faz. O Senhor fala, ele fala com o povo. Depois ele escreve todas as palavras e ele levanta ao alvorecer e constrói um altar ao pé do monte. Então aqui como que nós vemos esse altar? Esse altar, ele tem um altar, ele construiu um altar e 12 colunas de pedra, representando cada uma das tribos de Israel. Lembra, as tribos representam os filhos de Jacó? Então, a coluna aqui representando o Senhor e as 12 tribos. Então, estamos vendo que é a aliança, né? Essa aliança é igual a aliança de um casamento. As duas partes, né? Aonde um coloca, porque o Senhor falou e o povo falou que obedeceria. Depois, aqui no versículo 5, depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé, novilhos, como também sacrifícios pacíficos, que também são chamados de sacrifício de comunhão. Olha que interessante, né? Então, nós temos o altar e as 12 colunas, Deus e os homens, aliança, uma aliança aqui de casamento. E aqui, o que se faz primeiro? Uma oferta de holocausto. O que é uma oferta de holocausto? Era um animal, ele era queimado, consumido pelo fogo. Ele era consumido pelo fogo porque ele oferecido pelo pecado do homem. Não que o animal tirasse o pecado do homem, mas ele aplacava a ira de Deus. Porque Deus se irava mediante o pecado. Deus é santo. Mesmo que ele quisesse se aproximar do homem, não tinha como, porque a natureza dele não permitia. Mas ao momento que se oferecia a oferta de holocausto, o que? Aplacava a ira de Deus e o Senhor poderia o quê? Receber o homem nesse momento. Agora, quem realmente tira o pecado do homem, ou quem tirou o pecado do homem?
Lembra quando João Batista viu Cristo, Jesus Cristo? Ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o Senhor é esse que tira o pecado do mundo. E se vocês tiverem oportunidade, também dão uma lida em Hebreus 10, né? Em Hebreus 10, a gente fala aqui no versículo 9, diz uma parte dele: Eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo falando: Eis que estou para fazer a tua vontade. E porque, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, foi uma oferta de uma vez por toda, porque nunca um sangue de um animal poderia remover os pecados. Somente um único sacrifício poderia remover o pecado, o sacrifício de Jesus Cristo, uma única oferta para aperfeiçoar para sempre quantos estão nós que estamos sendo aperfeiçoados e santificados no sangue de Cristo. Mas aqui nós ainda estamos o quê? Na velha aliança. E se a gente entender cada hora melhor a velha aliança, nós vamos valorizar muito e muito e muito mais a nova aliança. Então, quão rico é a palavra do Senhor, né? Então, aqui nós vemos também que foi oferecido um sacrifício pacífico, um sacrifício de comunhão. O que havia a ser esse sacrifício pacífico? Ele era oferecido a Deus e também depois era distribuído aos ofertantes. Poderiam também comer da carne desse animal. Primeiro era oferecido a Deus e depois também era junto aos ofertantes. Por isso que é pacífico, não é por causa do pecado, mas é um sacrifício de comunhão. Aí o que Moisés fez? O que fala aqui no versículo 6? Diz que Moisés colocou a metade do sangue recolhido em tigela e a metade derramou sobre o altar. E ele fez o que agora? Ele leu o livro da aliança. Primeiro ele falou o que o Senhor falou, depois ele escreveu e agora ele vai ler o livro da aliança. E o povo respondeu: Tudo que Yahvé falar, ordenar, nós o faremos e obedeceremos. Então, olha aqui, confirmando a aliança. Aí Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: Este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco por meio de todos esses mandamentos. Mandamentos também é tido como palavra, e hoje nós temos a palavra de Deus, que é a aliança que Deus faz conosco, e a aliança é Cristo, o sangue de Cristo, e hoje nós temos ele falando para nós por meio da palavra, que é a Bíblia, né? Olha que interessante, aqui ele tomou o sangue e aspergiu o sangue da aliança que fez conosco por meio de todos esses mandamentos. E hoje, qual aliança que nós temos, né? Se nós olharmos lá em Mateus 26, Mateus 26, 28 diz assim: e o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui, Mateus 26 é a ceia do Senhor. Quando o Senhor celebra a ceia junto aos seus discípulos, e ele diz, quando vão tomar o cálice, né? O Senhor fala assim: Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha que rico, né? Aqui nós estamos vendo a antiga aliança. E aqui no Novo Testamento, Cristo está sendo esse cordeiro morto e pelo sangue dele, hoje nós podemos o quê? Nos aproximar de Deus. Se vocês também olharem lá em Hebreus, vocês vão ver em continuidade com aquele capítulo que nós lemos o quê? Que o sangue de Cristo permite hoje que nós entremos com intrepidez na presença do Senhor. E também nós temos hoje o quê? Nós temos a celebração, o memorial da Santa Ceia, aonde nós o que? Celebramos esse memorial que o Senhor fez por nós, lembrando que nós podemos estar na presença do Senhor. É muito rico isso, não é? Agora, no versículo 9, que nós temos? Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Não é que viram o Deus de Israel, eles viram a glória, uma parte da glória. Olha como eles descrevem aqui, olha. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Olha que rico! Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir estes notáveis líderes dos filhos de Israel. Já havia feito aqui, né? O holocausto, a oferta de holocausto, a oferta pacífica. Então, Deus não estendeu a mão.
porque Deus estava olhando antes para isso. E eles puderam ver a glória de Deus, essa parte da glória de Deus, né? E depois comeram, festejaram. Então, essas 70 anciãos, Moisés, Arão, Nadab e Abiú estavam representando o povo aqui. Agora nós vamos para a segunda parte desse texto, que vai falar sobre Moisés na presença de Deus. Aí Deus, então, no versículo 12, vai falar com Moisés e Yahvé e vai falar: Moisés, sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Porque Deus já tinha falado dos mandamentos para Moisés. Moisés tinha transmitido, mas ainda não havia sido escrito esses mandamentos aqui. Então vamos ver agora a partir de então. Moisés então fez o que? Ele foi com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões, os 70 anciões e a Arão, e disse assim: ó, vocês vão ficar aqui. E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês vão se dirigir a quem? A Arão e a Ur. E eles vão estar à frente de vocês nesse período. E assim Moisés subiu e a nuvem cobriu o monte. Então, o monte ali Sinai, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. Lá no 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da onde ele estava, numa parte ali do monte, que estava coberto pela nuvem. O Senhor o quê? Chamou Moisés para subir mais ainda ao monte. E quando os filhos de Israel olhavam o monte, o que que eles viam ali? A glória de Deus parecia como um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Lembra que o povo falou anteriormente que Moisés falasse com Deus, porque era tão estrondoso que eles ficaram com medo e falou que Moisés falasse e Moisés transmitisse o que Deus falava para eles. Então, aqui Moisés, agora ele vai subir mais ao monte. Então, Moisés, o último versículo, 18. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. Foi subindo. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, aqui Moisés foi sozinho ali. Então, ele subiu ao monte e ali ficou 40 dias e 40 noites. Então, nos próximos versículos, até o capítulo mais ou menos, deixa eu ver, até o capítulo 31, nós vamos vendo aqui o Senhor, o que? Tendo comunhão com Moisés e dando o que? A palavra dele quanto ao tabernáculo, quanto às ofertas, como deveria ser o tabernáculo interno e qual o significado aqui que nós vamos ver posteriormente desse tabernáculo. Oh, que glória é isso, né? Deus, assim, é um Deus detalhista, um Deus que deseja que nós tenhamos qualidade de tempo com Ele. Então, hoje, o que nós devemos orar? Senhor, nos dê fidelidade para termos qualidade de tempo contigo. Alguns podem achar que 40 dias e 40 noites foi grande tempo aqui que o Senhor teve com Moisés. Veja só, o Senhor estava fazendo nascer uma nação, que hoje essa nação se estendeu a nós. Então, hoje, o Senhor também quer se revelar a nós diariamente e que nós possamos ter uma qualidade de tempo diária com o nosso Deus, subir nesse monte Sinai e ali contemplar o Senhor, nos aquietar na presença dele. Que coisa gloriosa, né? Então, o Senhor nos deixa hoje essa meditação. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.